do dia a dia, dividimos em várias partes, que vai ter uma sequência aí por algumas semanas. Falamos lá do... O que nós falamos a semana passada, irmão? Nós falamos... O que nós falamos a semana passada? Hoje nós vamos falar sobre a continuação dessa, que podemos também falar que é inquietação, né? Mas é diferente. A ansiedade. Não é isso, irmão Uriel? A ansiedade. Muitas pessoas confundem ansiedade com estresse. Não tem nada a ver. São um pouco parecidas assim na linguagem, até na detecção de alguns, né, sintomas, pode ser bem parecidas para essa análise, mas na realidade não são iguais, né? Porque a ansiedade, na realidade, é uma reação natural do corpo. Ela está mais em relação ao corpo, né, que você pode perceber isso fácil quando você está agitado, né? Por que acontece isso? A ansiedade, ela só aparece porque é como se você estivesse andando na frente do tempo real. Então você tem, né, apreensão por aquele momento que ainda virá, que não chegou ainda. Aquele momento que está por vir na sua vida. Então você marca um compromisso para amanhã e já tem pessoas que vivem ansiosas, ela tenta já viver isso no hoje, no agora. Entendeu? Esse mecanismo da ansiedade também é um meio de sobrevivência, né? Porque ele te alerta, te faz você imaginar até os perigos, né, que pode vir aí pela frente, mas é uma coisa que pode levar você a sérios problemas, né? Nessa tentativa de proteção do organismo físico, é que dispara essa luta desse sistema, né? Como se fosse uma luta à fuga para enfrentar um perigo, para evitar um perigo. Sabe aquela coisa que pode te oferecer perigo, né? Mas muitas das vezes essas sensações, elas são equivocadas. E as pessoas acabam fazendo coisas erradas, né? Como se fosse prevenir. Ela está com um pensamento muito adiante e muitas vezes esse pensamento não tem nada a ver, mas provoca aquela reação, né? Porque vê um perigo, ou vamos dizer, uma pessoa que fez um compromisso com você para amanhã e você já fica pensando de ela não cumprir com aquilo, não é? E você quer reagir hoje pensando no que ela possa não cumprir amanhã. Você já começa a armar uma reação hoje para evitar. É isso, irmão Uriel? Está tranquilo, irmão Uriel? Estamos aí olhando né? Podem ir fazendo os questionamentos, as perguntas aí para que a gente possa conversar. Então essa interpretação equivocada, né, provocada por essa ansiedade, pode trazer consequências. Eu faço um compromisso, então, e aí, né, ou então vivo naquela tensão, porque alguém falhou em uma situação, ele foi passar ali e sofreu um acidente, e eu vou ter que passar lá amanhã, como vai ser isso? Você já começa
a ter esse processo de ir além dos seus passos. Essa é a ansiedade que provoca isso. Ela provoca você ir além no seu momento presente. E também não fique preocupado com isso, porque todos vocês têm um momento de ansiedade no dia. Isso é, vamos dizer assim, é comum. Não deveria ser natural, mas comum, né? E um dos exemplos que a ansiedade ela fica mais forte dentro de você, como é que seria isso? Você seria capaz de identificar? Tem pessoas que ficam muito ansiosas, marcou uma entrevista de emprego, né? Vai ter que falar em público. Então, ou aguarda uma notícia da manhã, que a mãe, o pai, alguém vai te dar uma notícia de emprego, aí a ansiedade parece que vai te corroendo por dentro, né? A ansiedade positiva é aquela que te arranca, que faz você tomar atitudes, né? Então, não é aquela que você está com um pensamento muito longe, que está com um pensamento bem próximo, né? Que o raciocínio fica bem rápido, bem aguçado. Isso é provocado pela ansiedade, mas essa ansiedade é boa, porque ela ajuda você, não é? A prevenir aquelas situações que estão bem ali próxima. Mas se ela se tornar como uma coisa dominante dentro de você não se sentir espaço para tomar suas decisões, aí, não é, de forma mais natural, mais tranquila, mais equilibrada, aí é problema. Então vamos ver. A ansiedade, não é? O grau, sim, irmão. Sim, mas vamos só esperar um pouquinho, né? Pode ir fazendo as perguntas. Sim. Então, vamos dizer aqui, o que é ansiedade em um grau elevado? Ela pode levar você, sabe, a um transtorno. Qual seriam esses transtornos? Vamos falar de um aqui que é muito comum, hoje tem até a terapia para tratar isso, que é o síndrome do pânico, né? E esse síndrome do pânico é provocado pela ansiedade, né? É porque você começa a ter medo daquilo que você não conhece, que está por vir. Então isso e vai também te provocar o quê? O pavor, que vai te trazer algumas sensações no corpo também, não é? Além do medo de morrer, vai ter algumas reações no corpo, palpitações, tonturas. Estamos falando isso porque você precisa entender aquilo que nós falamos, que você é um espírito que está habitando momentaneamente no corpo. Quer dizer, está vivendo uma experiência carnal. E tudo isso que você está vendo de ansiedade, de estresse, a inquietação, é essa vida corpórea que faz com que você tenha esses medos, né? Tenha essas sensações por causa do tempo. Vocês vivem sobre o domínio, né, do tempo e do espaço, que não é. O espírito ele já não vive isso. Ele vive uma outra realidade, quando está fora do corpo, não é? Tanto que quando você dorme, não é deita ansioso com os problemas, mas quando você dorme, tem uma noite tranquila, isso não existe. A pessoa ansiosa, estressada, inquieta, tudo fica calmo, fica bem tranquilo, né? Então vamos falar também do que essa ansiedade pode provocar. Vai se tornando cada vez mais sério, né? A questão da fobia. E a fobia social ainda é pior. Medo constante de situações sociais, reuniões, né? Vamos ter uma reunião entre amigos no trabalho, a pessoa entra em pânico, né? Essa ansiedade toma conta dela. Tem pessoas que até para ir numa festa,
ela já fica ansiosa. E aí, não é, nessa energia, tudo se torna ruim. Tem aquelas pessoas também que têm o toque, a doença do toque, não é isso? São pensamentos persistentes, manias, né? Que tem, sabe, que a mão tem que estar limpa o tempo todo, então começa a lavar as mãos várias e várias vezes no dia, em tudo que ela toca, até nela mesma ela quer lavar as mãos, porque ela quer constatar que as mãos têm que estar limpas. Aquela outra pessoa que tem problema de toque, de ansiedade, provocada pela ansiedade, nós podemos ver, sabe, você pode até detectar isso em você, se você tem, não é? Sabe aquela coisa de colocar os talheres tudo organizado dentro da gaveta, todos os dias? Isso pode ser um sinal da ansiedade que está está alimentando e fazendo com que essa doença do toque venha existir e persistir na sua vida. E outra coisa que a ansiedade provoca é ganho de peso. Pessoas normalmente que estão acima do peso, pessoas obesas, elas são ansiosas, elas estão altamente ansiosas, né? E porque ela fica tão naquela, sabe, naquela sensação horrível que só se satisfaz se comer. Comer, comer, comer. E o pior não é isso. O pior é que os alimentos que mais trazem a saciedade, né, são os carboidratos, os açúcares, porque eles que provocam, né, essa sensação de saciedade, de alívio, por causa da serotonina. Ela vem, né, o aumento de serotonina no organismo e traz essa substância, traz essa sensação de alívio, de bem-estar, mas na realidade são sensações enganosas. Com isso o seu corpo está perecendo, está engordando, está aumentando de peso, está adquirindo doenças. Doenças também. Tem pessoas que fazem o inverso, né? Que emagrece demais, que leva a bulimia, leva também como chama? A doença, né, do emagrecimento ao extremo. Então, pensamentos comuns, né, que pessoas ansiosas podem estar demonstrando. Sabe aquela coisa? Eu vou enlouquecer. Não consigo lidar com isso. Elas estão sempre dizendo, eu vou acabar enlouquecendo, sabe? Parece que tudo está cheio dentro dela, o tempo não dá para nada. Né? Eu não consigo lidar com isto. Isso é de plástico daquelas pessoas que estão ansiosas, né? Então, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não suporto mais. Eu não consigo fazer nada. Se eu errar, vai ser o meu fim. Não suporta, né, que ela possa errar, falhar. Então, é isso. Quando o nosso irmão Uriel estava falando do emagrecimento, é a anorexia, não é? Que pode se trazer também pela ansiedade. Pode levar a isso. Ela se vê gorda o tempo todo, um pouquinho de carne que está lá em cima da costela, ela já acha que é demais, já vê que está demais. Né? Então, essa ansiedade, ela provoca doenças no corpo. Nós vimos aqui muitos pacientes que a gente vai trabalhando com eles, essa calma, esse equilíbrio interno, e as doenças vão desaparecendo. E elas dizem assim, irmão, você me curou. Ninguém curou ela que se curou, através da organização desses corpos internos, o emocional. Né? Então vamos lá falar de algumas doenças físicas que podem ser, né, que apareçam por causa da ansiedade, né, provocada pela ansiedade. Dores abdominais. Quando a pessoa fica muito ansiosa, ela costuma ter dores nessas regiões do abdômen. Né? Dores de cabeça.
Dores de cabeça, como é a pessoa sente dor de cabeça, sente, vamos dizer assim, a enxaqueca, doenças terríveis, diarreia, náusea. Sabe aquela mão fria que sua todo o tempo, aquele suor frio, também vertigem, boca seca, fica seca, né, e acaba até provocando mau hálito, porque a boca seca ela faz com que o hálito seja mais desagradável. Quem tem problema de mau hálito deve sempre manter a boca úmida, sempre estar tomando água, mesmo que um pouquinho, e isso diminui muito a questão do mau hálito, né? Suor, né, excessivo, que nós falamos das mãos, falamos do suor. Pessoa que sua muito, que fica também triste, chateada, né, porque coloca uma roupa, daqui a pouco está molhando de suor, as axilas. Vem também o mau cheiro, né, por causa dos fungos. E aí a pessoa vive mal com ela, né? Tensão muscular, sabe? Parece que dói o corpo, principalmente nessa região do pescoço, da cervical. Está sempre incomodando, né? O ciático, problemas ciáticos, né? E aquilo que nós falamos da semana passada, que foi o que, irmão Uriel? Inquietação, né? E ainda vai mais longe, falta de ar. A pessoa, quando está ansiosa, ela respira, parece que falta o ar está aqui, ela está em frente uma boca do ar, um ventilador, mas ela parece que está faltando ar. Coração acelera, pode vir também arritmia, alteração do sono, a pessoa não dorme bem, sensação de desmaios. Isso aí são poucas coisas que nós estamos falando aqui, não é? Agora vamos falar também da reação social que essa ansiedade provoca. Medo, além do medo, vergonha, nervosismo, tristeza, tensão, que nós já falamos, perda, sabe, perder a esperança, porque o tempo não dá, sabe, tudo ela não consegue fazer no tempo certo, parece que está sempre faltando algo, sempre faltando tempo para ela, né? Essas pessoas costumam evitar lugares onde tem pessoas, sabe? Ah, não vou naquela festa porque tem pessoas, tem muita gente. Às vezes não tem 10, 20 pessoas, ela já se sente incomodada, né? Agora só tem uma coisa boa para falar para vocês. Existe remédio? Existe. Existem as drogas aí, não é? Que a ciência, a medicina, a própria psiquiatria pode auxiliar nisso com algumas drogas, não é? Para facilitar. Mas eu não indico, né? Aqui nós não indicamos, e também não oriento que você vá procurar mesmo que um médico para tomar droga por causa da ansiedade. Porque tem um medicamento maravilhoso que é a meditação. Por isso nós estamos falando para levar você para o ser interior. A meditação, que nós estamos falando aqui toda semana, né? A meditação já foi provado até pela neurociência a sua eficácia, né? Meditar diariamente traz grandes benefícios. Dentre eles, a melhora e até vamos dizer, a cura de vez da ansiedade. A pessoa que medita, ela pode chegar a esse nível de consciência bem tranquila, né? Agora, uma coisa também que eu quero falar, além disso, tudo que falamos, é que você lembre de uma coisa. Você não nasceu ansioso. Você aprendeu a ser ansioso pelo meio. Lembra que nós falamos lá do subconsciente? Então, muitas coisas foram colocadas ali, você foi colocando, e que promoveu isso. Fazer o caminho de volta, mudar, né, quebrar os paradigmas dentro desse subconsciente, é só através do silêncio interior da meditação.
não tem droga que vai levar você nesse lugar, nesse cantinho. Então vamos conversar um pouco, vamos ver as perguntas para que a gente possa, quem sabe, entender melhor tudo o que estamos falando aqui. Pode falar aí, irmão Uriel. Pergunta de Isabela. Irmão, a ansiedade é apego? Eu diria que não tem muito a ver com apego, não é? Apego é aqui onde você está colocando o pé, está colocando a mão, vamos dizer, aquilo que você já tem. Você pode, esse apego, talvez a ansiedade vem pelo medo de perder. Você está entendendo? Medo do amanhã, medo do que está por vir. Então, essa ansiedade pode lá num passo ter uma ligação com apego, mas nem em todos os casos. A ansiedade pode estar aí sem o apego. Vamos à outra? Pergunta de Edneia. Uma pessoa ansiosa está sempre querendo acelerar as coisas, o tempo? Exatamente, foi o que nós falamos aqui. Parece que o tempo não dá, não é? Ela gostaria que tivesse mais tempo, que o amanhã chegasse logo para que ela resolvesse aquele problema. Mesmo ela com medo que venha a dar errado, mas ela quer ver logo o resultado. É isso aí, que nós já falamos, mas para entender melhor, é isso mesmo. Ela está... sabe, o jeito dela viver, o modo dela viver, está além da realidade, que é o aqui e agora. Então, o excesso de preocupação, sabe, é uma série de coisas que vai promover isso, a ansiedade. Vamos lá? Pergunta de Graça. As pessoas ansiosas são nervosas? Nós falamos lá em cima, né, que a ansiedade pode provocar um nervosismo, né? Pessoas nervosas, elas adquirem esse nervosismo muitas vezes por causa da ansiedade. Ela começa a ver que o tempo não dá e a pessoa chega perto, qualquer coisa ela se irrita, qualquer coisa ela fica nervosa, perde o controle, porque ela está vendo que o tempo lá dentro dela, alguma coisa está dizendo assim, o tempo não vai dar. O amanhã não chega, e se chegar, e aí, e se der errado, sabe? É isso aí também. Pode fazer a próxima. Pergunta de Zélia. Irmão, a ansiedade move o ser além ou à frente do tempo. Esse comportamento pode mudar a rota real do alcance dos objetivos de cada um no tempo de Deus? Falar em mudar a rota, não é? Tudo que você está vivendo é com esse propósito de mudar para melhor, não é? Então, o tempo de Deus é o tempo nosso, porque Ele é essa energia que movimenta e respeitando o limite e o momento dessa partículazinha desse universo que somos nós, tudo ao seu tempo, sabe? Não é que ele controla tudo isso, ele não controla, ele deixa que as coisas vão se ajustando ao processo, né, que é a evolução constante, se ajustando ao seu tempo. Então, ficar lutando contra o tempo, ficar brigando, né, com essas sensações que vêm interna, e lutar. Como é aqui mesmo a parte primeira da pergunta dela? Ansiedade move o ser além ou à frente. Que nós falamos no começo. O que nós falamos? A ansiedade, em pequeno grau, ela é, em certo momento da vida do ser, necessária, porque ela motiva você, né, vamos dizer assim, a fazer seus projetos, a querer que a vida aconteça. Mas só que ela cresceu, como o estresse.
Começa a incomodar e prejudicar. Sim. Vamos lá, vamos às perguntas. Pergunta de Edneia. Irmão, quando eu marco um compromisso, eu já me preparo para caso algo dê errado. Isso é ansiedade? Exatamente, é ansiedade. Entendeu? Você está se preparando para uma eventualidade de não dar certo e você tem que ter uma outra reação, uma outra direção. Não espera nem a coisa acontecer. É como se você tivesse sempre que ter um plano B. Isso não vale a pena. Você tem que acreditar naquilo que você se propõe. Entendeu? Não tem plano B. Eu quero isso, eu determino isso e vou fazer com que seja isso, que dê certo. Para que você vai adquirindo autoconfiança. Então, essa questão de esperar, de se planejar para caso não dá certo, é vamos dizer assim, é uma confissão de que você não acredita no seu potencial, não acredita, né, que pode realmente realizar aquele projeto. E isso, a ansiedade pode contribuir para que você tenha esse tipo de pensamento e venha se preparar para uma eventualidade diferente daquilo que você planejou. Sim, vamos à próxima. Pergunta de Edneia também. Como identificar ou diferenciar o estresse da ansiedade? Eu gostaria até de não aprofundar nisso porque a próxima semana a gente vai estar falando no estresse, né? Aí a gente volta aqui. Mas o estresse já é uma coisa daqui, do presente. E a ansiedade é o amanhã, daquilo que não veio ainda. Você está, sabe, além do seu tempo. E o estresse, ele vai provocar aqui, que você, sabe, quer que realize agora, está aqui na sua mão. É diferente. A gente vai estar conversando nisso na próxima semana. É bem diferente da ansiedade. O estresse é diferente. Sim. Pergunta de Francisco. Após o desencarne, o espírito continua sofrendo de ansiedade? Vai depender, né, do grau de apego. Porque quando você desencarna, você não tem como se estressar. Porque você vai sendo levado, né, a sua mente, tudo aquilo que você planejou. Eu agora fiz a meditação, me preparei a vida toda. Você vai ter um desenlace, sabe, uma viagem bem tranquila, tudo a seu tempo. Você vai aceitar o movimento, não vai ficar estressado, não vai ficar com medo. Mas se a pessoa está apegada, a pessoa desencarna nessa situação de apego e de, vamos dizer assim, já de ansiedade, é difícil para ela, porque todas as sensações físicas e materiais estão, sabe, grudadas nela. Por mais que ela queira, naquele momento, parar, é muito difícil para ela. Porque essas sensações da vida corpórea está grudada nela, ela não consegue soltar qualquer que seja o apego, não é só em coisas materiais, em pessoas. Pessoas que, vamos dizer assim, deixou os entes queridos para trás e ela fica desesperada. E esse desespero, esse apego às pessoas, sabe, provoca essa ansiedade. Mas só para isso, não é para você desencarnar e ficar ansioso. Isso não existe, porque isso é bem daqui, da matéria, daquele, sabe, que desse mundo mais material. Está cheio de pessoas, de seres ansiosos nos umbrais, porque ainda levaram as impressões daqui da matéria. Vamos lá, irmão Uriel? Pergunta de Graça. Quem faz um plano A, B ou C é ansioso ou prevenido? Vamos ver se a gente entendeu, né? Quem faz um plano A, B ou C, nós falamos o seguinte: quando é um plano lá das pessoas, que seja um movimento lá fora,
é até um pouco, vamos dizer, comum entre vocês. Agora, fazer um plano da sua vida, sabe? Fazer um plano daquilo de realizar alguma coisa. Vou construir uma casa, eu vou construir 2, 3, porque não sei daqui eu vou gostar, não sei, pode ser que eu não gosto daquela, eu gosto da outra. Ou pode ser que eu estou construindo uma e ela cai, então eu vou construir logo as 3. Aí se der uma tempestade, derruba uma, eu tenho as outras 2. Aí não tem sentido, não é? Então, quando fazemos um plano, nós temos que acreditar nele. Fazemos um projeto, nós temos que acreditar e investir tudo nele. Porque aí não tem ansiedade, você vai ter uma visão, a chance de dar certo um projeto é muito maior do que 3 projetos iguais. Se faltou o plano A, falhou, eu vou para o plano B, pelo C, é porque você não planejou bem o plano A. Então, por isso que planejou mais o B e o C. Então, houve uma perda de energia muito grande no projeto A, né? Esse que seria o interessante, você desmanchou ele em energia. Então, a possibilidade de não dar certo o plano A é grande, aumenta, porque você tirou o foco. Sim. Vamos à próxima. Pergunta de Rosa. Fazer planejamento da semana, por exemplo, é ficar pensando e ficar pensando nesse planejamento é ansiedade? Sim, é ansiedade. Fazer planejamento é bom, pode fazer, não tem problema. Planejei que segunda-feira vou fazer isso, na terça aquilo, na quarta. Ótimo, então você organiza, isso se chama planejamento para organizar a vida. Mas não que você terminou o planejamento, você já fica preocupado no que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta. Você já fica ligado a ele, a esses planejamentos futuros. Você fez o planejamento. Você, a sua visão, a sua dedicação é hoje. Não é no projeto de amanhã. Senão você vai consumir a energia que era para você atuar hoje, vai estar atuando no amanhã que não chegou. Isso é ansiedade. Sim, irmão. O Wilson, ele pede aqui para você falar um pouco como é que pode diminuir essa ansiedade, o nervosismo de jovens que estão fazendo prova, vestibular, Enem, esse tipo de coisa. Tem algumas escolas, né, que já estão promovendo isso. Quando vai chegando os dias das provas, já estão promovendo a meditação, o relaxamento, porque é o único caminho. Só tem isso. Não adianta tomar droga. Vou tomar um calmante, toma um chazinho, tudo bem, que também é uma droga, né? Mas só que, vamos dizer assim, não é uma droga isolada, ela tem outros componentes que vai aliviar o seu organismo, vai tirar os gases, vai tirar, sabe, aquela sensação que o organismo também pode estar sentindo, principalmente no digestório, que quando aproxima qualquer prova, assim, exames que exige muito, os alunos ficam muito, sabe, com problemas intestinais, problemas estomacais, justamente por causa da ansiedade. Então, o melhor caminho é a meditação. Tomar um chazinho e meditar, silenciar. Sim. Pergunta de Mateus. Irmão, ser ansioso abaixa a nossa vibração? É porque tudo precisa de um foco. Então, a minha vibração, eu vou canalizar a minha vibração para uma pessoa, por exemplo, que me pediu uma vibração, que está doente, que está com problema, ou mesmo que não pediu, eu percebi que ela está precisando de uma vibração. Eu preciso estar com a minha vibração, né, intensa, tranquila, intensa, para que eu possa doar. E a ansiedade, ela vai consumir muito daquilo que eu tenho, dessa vibração, desse meu potencial, ela vai consumir. Então, o que eu vou mandar para o outro? Eu poderia mandar um balde de vibrações, vou mandar um copinho de cafezinho, entendeu? Então, vai realmente ter uma perda muito grande do seu potencial em vibração.
Sim. Vamos à próxima pergunta. Isabela. Fantástico, me enxerguei em diversas situações citadas por você. Somente há poucos anos comecei a prestar mais atenção em meus pensamentos, emoções e em mim mesma. Muitas coisas parecem que acontecem inconscientemente e que não temos controle. Parece que desde o início da nossa vida já estamos vivendo com ansiedade. Trazemos isso de outras existências? A ansiedade não vem de outra existência, porque ela vai sendo construída, né, dentro do seu subconsciente. O consciente vai recebendo isso aí, as informações que seus pais, que a escola passou, que você tem que passar de ano, sabe? Vai construindo que a mãe disse para você que tem que ter a hora do banho, que tem que ter a hora de acordar, de comer, sabe? Esse processo disciplinar é muito importante, mas quando há uma cobrança excessiva, a criança começa, sabe, já imaginando, estou almoçando agora e daqui a pouco eu já tenho que fazer os deveres. Então ela já começa a ficar ansiosa e vai colocando essas informações dentro do subconsciente. Vai colocando essas informações dentro do subconsciente. Mas de outra encarnação não, porque quando você vem para uma encarnação, seu subconsciente ele está limpo. Está tudo armazenado lá no seu inconsciente. Lembra que nós falamos? Aí o subconsciente começa a armazenar as coisas no momento que você é concebido dentro do ventre da sua mãe, não é lá quando você nasce lá que o médico pega, né, e vai fazer o parto da sua mãe. Não. No mesmo momento que você é concebido, você já começa a ouvir e sentir todas as sensações da vida corpórea, porque a sua mãe está vivendo e você está sendo carregado para cá e para lá. Então você vai acumulando informações. E é importante ter essa consciência de que esse pedaço da consciência ele é realmente zerado naquele momento, nesse espaço para construir uma nova etapa de vida. Sim. Pergunta de Leila. Quais outros métodos para sermos curados dessa ansiedade? Nós falamos aqui de você ter esse saber. Eu sou um espírito infinito, imortal, que momentaneamente estou vivendo uma experiência carnal. O espírito ele tem todo o tempo do mundo. Ele não tem por que ficar ansioso. Então todo aquele que investe nele, porque quando nós falamos de espiritualidade, nós não falamos de religião. Você não pode confundir espiritualidade com religião. Espiritualidade é porque você é um espírito. Quando você busca conhecer a si mesmo e a trabalhar o seu equilíbrio, a dedicar-se a si mesmo, também, não é? O espaço do seu tempo para dedicar a si mesmo, isso é espiritualidade. Então, é o caminho. Não tem outro caminho a não ser voltar para dentro de si mesmo, porque aí a mente, que nós falamos, né, tem o consciente em cima, o subconsciente no meio e o inconsciente embaixo. O subconsciente para o consciente tem uma membrana, que é a membrana da lógica. Ela fica ali, ela não deixa passar nada que não for do interesse, né? E para passar para o subconsciente, você precisa atravessar essa membrana, que é a membrana da lógica. Precisa um pouquinho deixar a lógica, porque a lógica foi implantada dentro do seu subconsciente. Olha, não coloca a mão aí que queima, não sobe ali que você cai, não coma isso que faz mal, não misture isso com aquilo que faz mal. Então você foi colocando informações lá dentro do seu subconsciente. E tem essa membrana que protege ali para aquilo não ser mexido, para toda vez que você for colocar a mão ali que é quente, você evitar, seu corpo já fica no automatismo. Mas quando você vai fazendo esse trabalho do alto, né, de buscar através da meditação, essa membrana ela vai perdendo essa intensidade, sabe, essa densidade, e vai permitindo você ir lá dentro do seu subconsciente e quebrar esses paradigmas.
Aí você vai se livrando dessas informações, vai aprendendo, né, a renovar-se. Sim, podemos? A próxima pergunta. Rosa, um tempo atrás eu sentia fraqueza e sensação de desmaio, e muitas vezes desmaiava sem motivo aparente. E hoje melhorei muito por causa da meditação. Eu não tinha consciência de que era ansiedade. Com certeza que era a ansiedade que provocava isso em seu corpo, não é? Tem pessoas que têm aquela chamada de tilt, né? Que pá, ela desmaia. E não sabe, né? Que sobe tanto isso, exige tanto dela que o cérebro vai lá e olha, desliga. Mais alguma? Vamos lá, 3 perguntas, vamos ser rapidinho para não deixar. Agora vamos responder as que estão aí e quiserem para a semana a gente pode estar voltando aos assuntos, tá bem? Pergunta de Flávia. Sofro de ansiedade e chego a sentir falta de ar. Sinto falta de um tempo para mim. Como consigo meditar? Bom, você tem que pensar o seguinte, se a vida preenche todo o seu tempo, a vida lá fora, a vida fora de você, te preenche todo o seu tempo, você está a caminho de muitas doenças. Urgentemente, procure uma disciplina que você tenha tempo para você também. Fazer um exercício, uma caminhada, fazer uma meditação, ouvir uma boa música, sabe? Ler um bom livro, assistir um bom filme, ter uma boa conversa com pessoas, ir ao jardim, cuidar do jardim, cuidar dos animais. Isso tudo é tempo para você também. E aquele momento de silêncio da meditação, que é seu, seu e seu. Vamos lá? Pergunta de Leila. O planeta vive nesse momento um elevado momento de ansiedade. Como nos controlar diante dessa situação? Vocês têm que entender o seguinte, porque o capitalismo, né, o sistema, ele quer você ansiosa, quer você ansioso, porque as pessoas ansiosas, elas consomem mais, em tudo. Consome mais energia, consome mais água, consome mais, sabe, que tem que estar tomando banho, lavando as mãos todo o tempo, consome mais comida, consome mais carro, televisão, os bens, consome tudo. Então o sistema vai fazer tudo para que você esteja ansioso. Você consome mais remédio, consome tudo. Então se você quer dizer não, não brigar contra o sistema, mas dizer não, sistema, aqui não, aqui quem manda sou eu, é necessário que você busque esse centramento. Volte um pouco para você, que não tem nada nesse mundo, nem pessoas, ninguém que possa valer a sua saúde, a sua vida. Não teria nada, não, os problemas. Vamos aí, a última pergunta? Pergunta de Mateus. A ansiedade pode ser por causa de influência espiritual? A influência espiritual, ela pode atingir qualquer situação na sua vida, não é? Por exemplo, seja ela mental, emocional, seja ela física, porque a influência espiritual, ela, dependendo do grau dessa influência, ela passa a ter um domínio sobre a pessoa. Mas é dever desse ser cuidar de si, cuidar, porque vocês estão sob influência espiritual o tempo todo. Não tem como você fugir, tem como você se aprimorar para que as influências sejam cada vez melhores, sejam parceiras do seu crescimento e não da sua falência, da sua derrota. Então, a ansiedade pode favorecer a aproximação de energias, de seres também que queiram conturbar a sua vida.
Mas se você trabalha essa calma, essa serenidade interna, aí eles não têm acesso, porque como é que vai fazer você se apressar, você se irritar, você ficar, sabe, querendo que o dia da manhã aconteça? Se você está tranquilo, não tem. O Espírito só utiliza daquilo que você tem. Ele não vai fazer você ficar ansioso. Ele está pegando aquilo que você tem e potencializando. É um erro muito grande as pessoas atribuir aos espíritos, por mais que essas influências podem ser prejudicial ao encarnado, é um grande mal o encarnado atribuir aos espíritos, né, a responsabilidade que é dele. É só sair da sintonia. Sair da sintonia como? Entrando em sintonia consigo mesmo. Certo? Entenderam? Terminamos o tempo? É uma pena, não é? A conversa estava boa? Mandam perguntas? Sim, vamos responder as perguntas, né? Ah, tem mais duas? Então vamos responder essas duas perguntas aqui, mas não mande mais que o tempo aqui está esgotado, a cidade está com lockdown, né? Por conta da pandemia, tem horário de estar na rua, não é? Transitar nas ruas. Sim. Como lidar com Isabela, como lidar com pessoas ansiosas que se vitimam e são insistentes para que os outros satisfaçam suas necessidades? A coisa melhor que tem, se você quer se melhorar, não é lidar com pessoas ansiosas. É só você se manter no seu tempo, respirar, sabe? Manter no seu tempo. Não é aquele tempo que nós falamos, a pista é para 80 km e você está correndo 20 km por hora. Não é. É você ter o seu tempo, ter noção do seu tempo. Então vai, porque você pode ajudar com que ela desperte para essa... Olha, fulana, mas você é tão calma, tão serena, a gente está com tanta correria assim, mas você faz tudo no seu tempo, não se agita e faz as suas tarefas plenamente. Que coisa boa, não é? Aí é bom estar com as pessoas agitadas, ansiosas, para fazer o trabalho. Sim. Zélia, a ansiedade é um indicador de doenças obsessivas na vida cotidiana? Sim, a obsessão, ela não existe antes de o ser passar pela auto-obsessão. A pior obsessão que existe é a auto-obsessão. E qual seria a auto-obsessão? É você estar sempre querendo mais de você. É como se você pudesse carregar 20 quilos e quer carregar 50 quilos. Você pode andar a 20 km por hora, você quer andar a 50. Então, tudo no mundo parece que você quer mais e mais, exigir mais de você. Isso é chamado auto-obsessão. Quando você entra nessa auto-obsessão, para a obsessão é daqui para ali. Porque o que não falta são espíritos também doentes, desequilibrados, querendo se comprazear desses momentos, né, de dificuldades que vocês têm, de desequilíbrio. Tá bem, então? Então, agradeço a vocês mais uma vez por estar conosco e indiquem, né, a nossa live. Também tem no canal O Ser Consciente, que você... Sim? No Ser Além, né? O Ser Além. Você pode entrar lá, que estão as lives lá, que vocês podem assistir, pode indicar para um familiar, um amigo. Vamos fazer que isso se propague. Mais uma vez vou dizer, nós somos donos da verdade, estamos aqui conversando à luz, né, da espiritualidade para que vocês possam somar conosco, tá bem? Obrigado por tudo e vamos fazer o nosso mantra. Não sou eu, mas o Pai